E quando eu vi, pude participar desse momento, né? De você e seu pai, dessa restauração, dessa reaproximação, desse ambiente de honra que você colocou com mais intencionalidade nele, como isso tem potencializado. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, essa chave destravou, e eu acho legal falar isso realmente, porque assim, a gente tem tempo de igreja e a gente acha que é maduro por tempo de igreja, né? E nem sempre. Né? Tem muita coisa que crente novo convertido tá com mais maturidade do que o crente velho, porque tem muito orgulho. Verdade. Eu era esse cara. E essa chave girou há 2 anos atrás, na administração que o senhor fez lá no Dia dos Pais. Por mais que a gente, assim, no fundo a gente sabe, mas o orgulho, principalmente o homem, né, ele tem esse problema, né, de querer descer, né. Eu vou falar dessa história, mas eu lembrei da mensagem de quarta-feira passada. Tá. Quarta ou domingo. Fica à vontade, nós não deixamos arroz no fogo, né? Tô tranquilo. Então vamos embora. Eu falei hoje com o senhor, né? Falei, rapaz, 2 pastores. Com tempo livre? Com tempo livre no podcast. É podcast, gente, tá bom? Não é aula hoje é podcast. Podcast com K, o primeiro podcast com K do Brasil, se liga. Eu lembrei aquela passagem de João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Tem muito ensinamento, muito ensino ali. Talvez se um dia o senhor me dá o privilégio de ministrar aqui de novo. Lembra de mim quando entramos no teu reino? Cara, mas assim, uma das coisas que Jesus fala para eles assim, eu dei o exemplo, eu dei o modelo, eu faço mesmo, né? A gente para na questão da gente lavar os pés dos discípulos, e tá certo, né? Ou melhor, a gente lavar os pés de alguém, né? E a gente tem muita facilidade de lavar os pés de alguém, só que a gente tem dificuldade de sentar para permitir que lave os nossos pés. Uau. Eu vejo maturidade nos 2 lados, mas eu já vejo pouca maturidade de alguém aceitando sentar para lavar os seus pés. Por exemplo, eu dei até um exemplo lá. Imagina se no dia servir, o cara que está cortando o cabelo, chega um rapaz lá que é cabeleireiro e ele não sabe. Ele fala, não, cara, você veio para me servir, mas eu quero te servir. Uau. Sabe, como é que a gente reagiria a isso? Né? A mulher que está fazendo o lanche, fala assim, não, senta, deixa que eu faça o lanche no seu lugar. Sabe, como é que a gente reagiria a isso? Mas eu falo os maduros mesmo. Sim. Né? E eu precisei ouvir aquela mensagem, ser mensagem para aquela mensagem, ser confrontado, né? E são essas mensagens que mudam a nossa vida mesmo. E falei, cara, eu preciso dar um conselho com meu pai, porque não foi uma, foi umas 3, 4 pessoas que eu já tinha colocado à frente do meu pai, né? E não era meu pai. São pessoas referenciais, incríveis, fantásticas, mas meu pai é meu pai. E aí eu lembro que eu liguei para ele depois de um bom tempo, demorou para ele me atender, mas não porque ele não queria, por causa do desencontro, né, de horário, a gente ligar um pro outro. Sim. Consegui falar com ele, e uma coisa importante que eu aprendi também com o senhor, com a pastora Joyce, né, eu pedi perdão para ele, mas não de apontar o erro dele, apontar como eu fiquei magoado, como eu fiquei triste. A culpa não era dele, a culpa era minha. Sim. Eu não devia ter permitido que esse sentimento entrasse em mim, né? Pedir perdão para ele, lógico, pai é pai, não, você não precisa pedir perdão por nada, tá tudo certo, você é uma bênção, né? Meu pai, eu sei que meu pai tem muito orgulho de mim, independente se eu fizesse isso ou não. Sim. Mas eu precisava descer esse ambiente aí, né? De falar, pai, eu sou seu filho, eu preciso do Senhor, sua paternidade é importante para mim. Né? E mudou a verdade, girou uma chave na minha vida, né? Hoje a gente tem autoridade para poder falar sobre isso. Uau. Né? E a gente fica um pouco triste quando a gente vê outras pessoas que não entenderam isso, e por não entender isso tem coisas travadas na vida e não consegue romper, não consegue avançar. E interessante que a gente fala coisas travadas, não é coisas assim que você vai ver no ambiente, talvez vai se manifestar no ambiente físico, vai, mas é dentro também. Né? Sim. É muita coisa dentro. Deixa você ver crente de muito tempo de igreja perdendo por um orgulho. Parece ser um gigante, mas é um gafanhoto, um negócio pequeno. Interessante demais você falar sobre isso, e queria muito que você pudesse olhar para a tua câmera aqui e você falar diretamente com alguém que está vendo a gente ou ao vivo, ou vai ver a gente posteriormente, né, sobre a importância de romper esse ambiente do orgulho, se expor e procurar os seus pais. Por que eu estou dizendo isso? Pastoreando na igreja local há alguns anos e atendendo pessoas, e é óbvio que as pessoas olham para o nosso ministério chamado Koinonia, eles veem uma paternidade, eles entendem que a gente tem esse ambiente paterno, mas por muitos anos na igreja brasileira a gente teve uma confusão de papéis.
As pessoas carentes dos seus pais naturais, elas chegavam para a igreja e elas se apegavam nos seus pastores. Porque a maioria, pastores também que estavam buscando esse ambiente de validação, sim, de aceitação, né? E aí juntava a vontade de comer com a fome, né? E dava muito ruim. E eu sou uma prova disso, que dá muito ruim e você precisa fazer um caminho de volta. Então eu gostaria muito que você, inspirado nessa conversa, nessa parte do nosso bate-papo aqui, você falasse aqui com alguém que está nos assistindo ou vai nos assistir depois, da importância disso, né? E libera uma palavra de Deus mesmo sobre a vida dessa pessoa. Tem um livro aí que chama Abuso Espiritual, se eu não me engano é do pastor Alcione Emerich, se eu não me engano. É ele mesmo. Super indico você a ler, inclusive o livro que eu li era teu. Assim, fala muito sobre essa questão de abuso espiritual por parte de pastores, líderes, né? Mas só existe o abuso porque tem um abusado e tem um abusador. E normalmente um busca o outro, né? Mas esse ambiente não é um ambiente saudável. Para você que está passando por esse momento, está passando por esse tempo, ou você que conhece alguém que está passando por isso também, né? Essa estação precisa mudar por vários motivos, dentre eles, você não pode inverter a paternidade na sua vida. É legal você ter uma paternidade espiritual. Vou dar um exemplo, por exemplo, você pode ter o seu pai biológico, ele não está na igreja, mas ele não deixou de ser seu pai biológico. Sua mãe biológica não deixou de ser sua mãe biológica. Apesar de eles serem as piores pessoas do mundo na sua concepção, a Bíblia diz que nós precisamos honrar pai e mãe para que nossos dias se prolonguem na terra. A Bíblia não diz que nós devemos honrar pai e mãe se eles forem bons, se eles forem ricos, se eles forem prósperos, não. É para honrar pai e mãe independente da situação deles. Pais merecem honra. Os verdadeiros dignos de honra, de acordo com as Escrituras, são nossos pais. As autoridades também merecem, mas a primeira autoridade que nós precisamos honrar são nossos pais. Se você está nesse lugar onde você sabe, no fundo você sabe que você precisa fazer o caminho de volta, você precisa ter esse conserto com o seu pai, com a sua mãe, não gaste, não perca mais tempo. Eu lembrei de um testemunho particular aqui. Antes mesmo de eu fazer esse conserto com meu pai, há uns anos atrás eu tive que fazer com a minha mãe também. Minha mãe teve uma situação em casa que eu não concordava, não corroborava, e eu fiquei cerca de 3 a 4 meses sem falar com a minha mãe dentro da minha casa, morando com a minha mãe. Só que depois eu fiz o conserto, me arrependi, alinhamos tudo, e eu fico pensando depois, até hoje eu penso, meu Deus, se Deus tivesse levado a minha mãe, como é que eu estaria até hoje? Né? E você não sabe o que vai acontecer com seu pai, com sua mãe, com essa pessoa que você guarda um rancor, uma mágoa, daqui a 5 minutos. Né? Então eu aconselho você a fazer esse caminho de volta que a gente chama. Né? Pastor, mas foi ele que errou comigo. Se você entendeu o Evangelho, uma coisa que eu aprendi também, quem entendeu o Evangelho morre primeiro, desce primeiro, se arrepende primeiro. Então faz esse caminho de volta, não perca tempo, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Vou te dar outro testemunho que eu vivenciei sábado. Esse sábado agora lá em Caxilho, no nosso dia servir. Estava lá dentro da igreja, daqui a pouco alguém me chamou, pastor, tem um rapaz ali fora querendo falar com o senhor. Aí fui lá, um rapaz todo tatuado, ninguém conhecia, o pessoal da igreja que estava mais perto de mim ficou até olhando de longe para ver se não era alguém com maldade. Só que para você ver, alguém que a sociedade toda julgaria como um malandro, como um maloqueiro, tudo, só que eu cheguei perto dele, ele chorou, dizendo que ele perdeu a mãe há 9 dias, naquele sábado, havia 9 dias que ele tinha perdido a mãe, e ele disse que foi muito repentinamente. E uma das coisas que ele estava triste é que ele queria dar um abraço que ele nunca deu na mãe dele. Então assim, a gente está em vida, a gente pode não permitir que isso aconteça. Você pode voltar para o seu pai, você pode voltar para sua mãe. Se você está colocando um pastor, e aqui é um pastor que está te falando isso, você está colocando um pastor, uma pastora, no lugar do seu pai e da sua mãe. Se você está honrando seu pai, seu pastor, sua pastora, mais do que você honra seu pai e sua mãe, você está sendo uma pessoa negligente com o Evangelho. Você nunca vai conseguir alcançar seus pais para Jesus dessa forma. Você precisa fazer esse caminho de volta. Pastor, mas não vai mudar nada. Talvez não muda nada nele, mas em você vai mudar. Tem vidas que estão olhando para você, talvez está esperando só isso. Tem pessoas que vão chegar até você e vão esperar de você uma palavra de paternidade e você não vai ter autoridade para poder falar porque você tem esse orgulho dentro do seu coração. Esse orgulho precisa sair. Então faz esse caminho de volta, não perca tempo. Olhe para Cristo, olhe para o Redentor. Jesus estava sempre apontando para o Pai. Então nosso modelo maior também ensinou isso, então nós precisamos também caminhar por essa direção.
Vamos apontar para o Pai, que é o Senhor, mas honrar nossos pais terrenos aqui na terra. Não tem problema você amar seu pastor, sua pastora, você honrar seu pastor, sua pastora. O problema está em você inverter os papéis, e não é isso.